A você, filha, receba essa homenagem. A você que sofreu, pereceu, mas não desistiu. E acima de tudo, perdoou aquele que lhe deu a vida. Poema Sentido da Vida. Essa é uma história que já deixou muita gente comovida. Fala sobre um homem que achava que na sua vida muitas coisas para ele não faziam sentido. É a história de um fazendeiro, um homem sem coração, mas que um dia pagou caro pelo seu desprezo e a sua humilhação. Dos 4 filhos que teve, 3 ele trazia na palma da mão, com carinho e muita dula. E o outro era a caçula, que seria sua sina. Só porque ela era menina, ele não escondia a sua decepção. E para todos, ainda dizia que filho tinha que ser homem, que era para ajudar o pai na lida, e que um dia seria o dono do seu próprio chão. E que filha mulher era atraso de vida, além de não servir para a lida, não saberia dar ordens e jamais poderia um dia ser um patrão. Em todo canto que ia, os 3 filhos ele levava, só que a menina ele desprezava, e ela, entristecida, chorava escondida, em seu canto ficava, sabendo que o maior erro da sua vida era ter nascido mulher. Essa era a única culpa que ela carregava. Mas um dia, já cansada do desprezo que ela sofria, chamando seu pai de um lado, a verdade ela dizia: meu pai, o senhor me viu nascer, mas nunca me considerou. Eu já ouvi muito o senhor dizer que o seu maior orgulho é a sua fazenda de gado, e ver os seus filhos do lado, no lombo de um cavalo ou em cima de um trator. Mas é só dos meus irmãos que o senhor tem falado, porque comigo o senhor nunca se importou. E neste momento, dos olhos da menina, uma lágrima rolou. Mas ela continuou o seu pensamento, e mesmo chorando ainda falou: eu podia muito bem ter nascido menino. Talvez seja esse o erro do meu destino, que eu acho que ele não me ajudou. Mas agora eu vejo que ter nascido sua filha foi o mesmo engano. Eu já tenho 12 anos e nunca ganhei um beijo e um abraço do Senhor. E com a alma ferida e com o coração queimando em brasa, é que eu vou embora dessa casa. Eu vou sair de vez da sua vida. Ele ouviu as palavras daquela pobre menina, mas não se comoveu. Com as suas lágrimas, e ainda falou: eu nunca ouvi tanta bobeira, tanta coisa para eu fazer, e eu aqui perdendo tempo com as suas besteiras. E se você quer saber, filho mesmo, eu só tenho os 3, e já que você quer ir embora, pode ir embora de uma vez. E ela se foi, pegou a estrada e foi embora, só levando uma sacola com as roupas que ela usava. Nunca mais mandou notícia e nunca mais voltou. Alguns anos se passaram, e o fazendeiro começou a ver de perto a sua sina. Dos filhos que sempre adulava, não foi bem o que ele esperava, e começou a sua ruína. E mais um tempo depois, o fazendeiro foi perdendo o seu dinheiro, enquanto a doença matava os seus bois. Os filhos que ele tanto adorava só pensavam em farra e na liberdade que tinham. Para a fazenda não ligavam. Passava o ano inteiro festando, e assim foram gastando todo o dinheiro que tinha. O fazendeiro foi ficando desesperado, seu sangue fervia nas veias, gastando com advogado para tirar os seus filhos drogados da cadeia. Depois de velho e cansado, ele viu-se um homem derrotado, abandonado pelos seus próprios filhos. Ele se viu só num buraco negro e profundo, desprezado por todo mundo, completamente só, endividado. E a sua fazenda, que já foi um dia seu reino encantado, ele teve que vender para um comprador de outro estado, que cobriu a oferta que foi dada, e aceitou as condições que ele pedia, que ele só venderia a fazenda, a propriedade, se ele pudesse continuar ali, mesmo que fosse para trabalhar de empregado, só para poder viver ali o resto dos seus dias. E é com orgulho ferido, reconhecendo o seu fracasso, vendo tudo que aquilo foi construído com seus próprios braços, mas não passava de um sonho perdido, e que se foi destruído pelos seus filhos, e que fez dele um simples empregado, velho e cansado. Um certo dia ele estava sentado debaixo de uma árvore, admirando tudo aquilo que já foi seu. Foi quando ele recebeu um recado que ia ser dispensado, e no escritório da fazenda compareceu. Quando ele foi chegando, já foram falando: já está pronta a papelada, e só falta a assinatura do senhor. E ele, nervoso, já foi respondendo:
Fique sabendo, sua secretária, que tudo isso aqui um dia já foi meu, e que um dia eu vendi essa fazenda, e o comprador estava sabendo que eu ficaria aqui trabalhando de empregado. O corretor me avisou que ele tinha concordado. Disse que morava em outro estado, sendo que na verdade eu nem o conheço, porque nem sequer aqui ele nunca apareceu. E pode dar um recado ao seu patrão, sua secretária. Diga a ele que nesse chão que eu ainda vou ser enterrado, eu não vou assinar nenhum papel de demissão. Aí ela respondeu: o senhor está muito enganado com a sua decisão. O senhor entrou aqui me chamando de secretária, nem sabe o que está dizendo. Eu é que sou a proprietária desta fazenda, o senhor é o meu empregado. E nisso ele abaixou a cabeça e ficou calado, mas depois respondeu: eu nunca na minha vida me senti tão humilhado. Pode me dar a papelada que eu assino a demissão. Eu prefiro pegar a estrada do que ter que chamar uma mulher de meu patrão. Aí ela tirou da gaveta os papéis de uma caneta e colocou em sua mão. Depois que ele assinou, ela se levantou e disse assim para ele: o senhor parece que está chorando? Se o senhor quiser, pode ir andando, que eu tenho mais o que fazer. E ele foi saindo de cabisbaixo lá para fora, sabendo que ia embora, mas sem ter o rumo certo. Sua vida virou um deserto. Ele se sentia agora realmente um velho desesperado. E nisso foi chegando um garotinho do seu lado e foi dizendo: por que o senhor está aí chorando parado, enquanto a minha mãe também chora lá de dentro te olhando? Eu nunca vi ela maltratar nenhum empregado, mas o senhor pode ficar sossegado e não precisa chorar mais não, que ela já está vindo aí e com certeza vai te pedir perdão. E ele, quando viu ela se aproximando, já foi dizendo: eu não preciso do seu consolo e muito menos do seu perdão. Eu sou um velho que já não tem mais nada na vida, mas eu vou sair daqui de cabeça erguida. E ao cruzar aquela porteira que por mim foi construída, eu quero ouvir o som da sua batida, que sempre foi o sinal da minha chegada, mas que hoje me aponta a estrada, que por ironia será o meu ponto de partida. Eu já estou indo embora, já até peguei minha sacola, e a senhora pode cuidar dos seus empregados, que eu não preciso da sua despedida, porque desse chão que já foi a minha vida, eu não posso sair daqui assim tão humilhado. Aí então ela falou: dessa vez o senhor não se enganou na sua decisão, porque com desprezo e humilhação ninguém alcança a felicidade. Mas eu vejo que o senhor aprendeu bem a lição, e só uma coisa que ainda não percebeu: que durante 30 anos acompanhei os seus passos, eu vi a sua glória, eu vi o seu fracasso, e o senhor ainda não está me reconhecendo. Eu vou te contar toda a verdade. Um dia eu também fui tão humilhada e desprezada pelos meus pais e meus irmãos, que aos 12 anos de idade eu tive que pegar a estrada, só levando amargura e solidão. Eu fui dizendo para mim mesmo que um dia eu me vingaria, e quando eu vencesse na vida eu voltaria e mostraria para todos o meu valor. Mas eu já estou vendo nos olhos do senhor, nas lágrimas que estão caindo, que o senhor agora já sabe quem eu sou, e eu sei o que está sentindo. Mas eu aprendi que a vingança não é uma boa aliança, e só aumenta a nossa dor. Por favor, meu pai, chega de chorar, não vamos mais sofrer. Me dê um beijo, um abraço, que um abraço e um beijo eu também quero te dar. O mundo me ensinou a viver, a vida me ensinou a perdoar. Por isso o senhor não precisa mais ir embora, o senhor já tem a sua fazenda de volta para cuidar. E para o senhor melhor entender, eu faço questão de lhe mostrar os papéis que assinou agora há pouco na minha mesa, e que de nervoso o senhor nem leu antes de assinar. Não era a sua demissão, era a escritura da fazenda que eu estou lhe devolvendo em suas mãos. Esse é o presente que eu queria te dar. E comigo o senhor não precisa se preocupar, que eu estarei aqui bem perto em outra fazenda que eu acabei de comprar. Já que o senhor não vai mais embora, me dê então sua sacola, que seu neto também quer lhe abraçar. Ele que andava se sentindo tão sozinho, quando aquele menino abraçou, beijando o rosto, chamando de avô, se ele tinha algum resto de mágoa no pensamento, naquele momento se acabou. Chorando, ele abraçou a sua filha e seu netinho e pediu perdão pelo seu passado. Totalmente arrependido, voltou a ser um homem honrado. E só então, para ele, a sua vida finalmente fez sentido.